Família argentina é amparada em problema de saúde pela comunidade adventista em Singapura. Conferência de Discipulado Digital capacita mais de 180 aspirantes a evangelistas na região do Pacífico Sul. Banco de Alimentos Adventistas na Jamaica faz parceria para ajudar necessitados. Relacionamento com Cristo é o objetivo da juventude adventista na Euroásia. Na Ucrânia, 16 pessoas se comprometem com Deus por meio do batismo. Essas e outras notícias você vai ver agora aqui na NN. A comunidade adventista de Singapura apoiou uma família argentina que passava por uma difícil jornada médica. A família Pérez viajou a Singapura para buscar atendimento médico para a filha Emily. Membros da Igreja Adventista de Singapura uniram forças com a comunidade argentina na região como parte de esforços contínuos para ajudar a família. Juntos, eles forneceram acomodação gratuita, recarregaram cartões de viagem, organizaram transportes para centros médicos, para tratamentos e ofereceram ainda apoio emocional e espiritual. O pastor Roger O'Connor, da equipe da Associação Adventista de Singapura e falante nativo de espanhol, forneceu valioso serviço de tradução. Mariano Pérez, pai de Emily, disse, abre aspas, sou grato por fazer parte de uma família da Igreja Mundial. Fecha aspas. O ato da Igreja Adventista não foi negligenciado. O embaixador argentino Maurício Nini ficou extremamente comovido com a assistência prestada a seus compatriotas e estendeu gratidão à Igreja Adventista pela extraordinária dedicação e generosidade. Recebi um convite muito gentil do pastor Roger e do Sr. Johnny Kahn. Vim com minha esposa e gostamos muito do serviço e do almoço que acabamos de comer. Foi bom conhecer alguns dos membros da comunidade e agradecê-los por acolherem nossos conterrâneos. Agradecer a Emily e toda a família Pérez pelo carinho e o comprometimento em fazer parte disso, que é um desafio para toda a família. Portanto, somos muito gratos como comunidade. We are very thankful as a community. Nini também compareceu a um culto de sábado de manhã na comunidade adventista para experimentar o vínculo entre a comunidade e a família Pérez. They're great. Bem, eles são ótimos, estamos muito impressionados. Acho que eles estão cumprindo o que dizem. Ouvi o lançamento, mas não sabia muito sobre a religião. Por isso fui apresentado a ele por meio de conversas com o pastor Mariano, o pai de Emily, e ele me falou sobre os valores e os ensinamentos. Posso ver que eles falam claramente e cumprem o que falam, no sentido de que eles alinharam todos os esforços para recebê-la, tentando organizar sua mobilidade entre o hospital e o local onde eles estão, e, é claro, o apoio espiritual e moral de toda a comunidade. Sim, ficamos muito impressionados. Eu não sabia que existia esse tipo de rede de solidariedade nas diferentes igrejas do mundo dentro da comunidade adventista. Ficamos muito felizes em ver que esse é o caso, porque sentimos que eles fazem parte da comunidade e estamos felizes com a igreja por proteger ela e sua família e nos ajudar a apoiá-los. A visita do embaixador à igreja trouxe cerca de 30 argentinos, incluindo crianças, que se reuniram em um culto na igreja. Para muitos, isso foi a primeira experiência ao frequentar uma igreja adventista do sétimo dia. Durante o culto, foram feitas orações pelo bem-estar da família Pérez, juntamente com mensagens de esperança e encorajamento. O embaixador Nini ficou comovido com a demonstração de amor dos fiéis da Igreja Adventista e pelo apoio, que, segundo ele, reafirmaram o profundo impacto dos atos de compaixão. Minha mensagem para a comunidade adventista, depois de ver tanta generosidade e solidariedade, seria um grande agradecimento. Estou aqui há 1 ano e meio e já vi muitas coisas legais em Singapura. Mas posso dizer que a Igreja Adventista e a comunidade adventista aqui em Singapura é uma das manifestações mais claras do alto valor humano. Isso é o que tenho a dizer sobre eles. Mais de 180 aspirantes a evangelistas digitais de
toda a região do Pacífico Sul foram preparados para compartilhar a fé de forma mais eficaz em plataformas digitais na Conferência de Discipulado Digital. Participantes de Fiji, Ilhas Salomão, Papua Nova Guiné, Austrália e Nova Zelândia se reuniram em Parramatta, Sydney, na Austrália. Eles ouviram palestrantes experientes em evangelismo digital em vários meios como TikTok, YouTube, podcasts, jogos, Instagram e filmes. A conferência teve como objetivo equipar, inspirar e motivar os membros da igreja a compartilhar a fé usando ferramentas digitais. Os organizadores destacaram a importância do uso de ferramentas digitais para promover o crescimento espiritual, principalmente entre as gerações mais jovens. A conferência também ofereceu workshops sobre vários tópicos, desde a construção de planos de mídia social da igreja até a compreensão de poder contar histórias. O Ministério da Saúde do Peru atende ao pedido de uma psicóloga adventista para não trabalhar aos sábados. Ouça a história de fé de Sandra Pardo. Esta é a história de Sandra Pardo Tenório, psicóloga e adventista do sétimo dia. Durante sua fase universitária em uma instituição não adventista e empregos no estado peruano, sua fé foi testada, mas Deus sempre esteve com ela. Como agradecimento a Deus, Sandra participou do projeto voluntário, Um Ano em Missão, no Brasil em 2018 e em 2019 se candidatou a um emprego no Ministério da Saúde do Peru, onde foi aceita. No entanto, a entrevista de contratação era no sábado. Mas eu não sabia que era no sábado. Naquela noite de sábado, dei uma olhada na chamada para inscrições e eles disseram que havia pessoas que já tinham sido entrevistadas no sábado pela manhã e meu nome foi chamado. Eu nunca fiz a entrevista. Na segunda-feira daquela semana, eles enviaram uma declaração dizendo que as entrevistas estavam sendo retomadas. Eu estava em Trujillo e tive que viajar porque as entrevistas foram presenciais e realizadas em Lima. Em seguida, ela começou a trabalhar no projeto em 2020 e, por causa da pandemia, ela teve que escolher 3 dias para ir ao centro de saúde. Então, sua colega de trabalho escolheu terça-feira, quinta-feira e sábado. Miércoles e viernes. Comecei o trabalho dessa forma e por quase 2 anos trabalhamos no mesmo horário. No entanto, no ano passado, 2022, por volta de agosto, minha colega começou a pedir mudanças. E pensando objetivamente, ela estava certa. Era justo que ela pudesse ter o horário de sábado alterado. Sandra sentiu uma pressão e não sabia como lidar com ela. Ele então falou com seu chefe, que a respondeu. E em palavras simples, o que ele me disse foi que não importa a minha religião, o mais importante é que ninguém deixe de vir no sábado ou em qualquer outro dia. Porém, o nosso chefe foi transferido e a pessoa que o substituiu tinha ideias muito diferentes. Quando falei com ele sobre o sábado, contextualmente, ele me disse que eu precisaria apresentar um documento contendo a justificativa pela qual eu não poderia vir aos sábados. Sandra então apresentou o documento e ela tinha certeza de que obteria uma resposta positiva, pois o direito à liberdade religiosa existe no Peru. Mas, na verdade, a resposta foi não. Era um emprego que eu havia conseguido há quase 2 anos. Era um emprego estável. Estava em um regime quase indeterminado. Sandra se apegou ao testemunho de professores adventistas que puderam transferir suas provas do sábado para o domingo. Apesar de sua fé, seu pedido foi rejeitado. Então, ela se comunicou via Messenger com o magistrado Edgardo Muguerza, diretor de Liberdade Religiosa e Assuntos Religiosos do Peru, e ele respondeu que iria fazer todo o possível para que o departamento jurídico da igreja pudesse ajudá-la imediatamente. A União elaborou todo o documento. Tudo o que fiz foi enviar meus dados e outras informações pedidas. Inclusive, anexei a carta que já havia sido recusada no centro de saúde. Numa terça-feira,
Dei entrada na documentação junto à direção. Ao longo de um mês, o documento passou por 18 escritórios. Sandra acompanhou esse processo no sistema, onde verificava status do pedido. Eu consultava o sistema frequentemente até que um dia minha mãe me chamou e disse: "Você foi aceita, filha. Você foi aceita." A carta de resposta detalhava que o departamento jurídico aceitava a tese da liberdade de religião, para que a funcionária realize seu trabalho sem forçá-la a agir contra suas convicções religiosas. A primeira vez que apresentei o documento, esperava uma resposta positiva, mas Deus me deu uma resposta negativa. E na segunda vez eu disse a Deus: "Não há mais nada que eu possa fazer, mas que seja feito a sua vontade." E essa era a vontade de Deus. Assim como Sandra, muitos adventistas foram fiéis em suas provas e em março de 2023, o congressista peruano Juan Bartolomé Burgos Oliveros apresentou um projeto de lei que estabelece o sábado como um dia não útil compensável para o benefício de trabalhadores públicos e privados que professam uma religião que prevê esse dia como um dia de descanso. Muitos irmãos e irmãs que tiveram de desistir de seus empregos porque eram muito fiéis e escolheram guardar o sábado. Queriam guardar seu dia de repouso. Dessa forma, o congressista busca salvaguardar o artigo número 2 da Constituição Política do Peru, que estabelece que toda pessoa tem o direito à liberdade de consciência e religião. Vamos a uma pequena pausa, mas quando voltarmos exploraremos 2 projetos liderados por jovens adventistas na região da Euroásia, com o objetivo de promover o relacionamento com Cristo. O Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege. De dia o sol não o ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo o mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. É fácil olhar para essas enormes criaturas aterrorizantes e se perguntar se um Deus que é tão bom as teria feito. E por serem usadas como evidência da teoria da evolução, alguns até negam que os dinossauros tenham existido. Assim como nos dias de hoje, no passado, juntamente com esses dinossauros predadores que vagavam pela Terra, existiam dinossauros que eram gentis e impressionantes. Pensar em dinossauros gigantescos pode causar certo medo, mas, assim como podemos esperar ver um leão deitado ao lado de um cordeiro na nova criação de Deus, podemos esperar que os dinossauros, em toda a sua magnificência original, também estarão lá. O universo é o retrato de um Criador minucioso, que imprimiu significado em cada detalhe. Basta observar a leveza de cada traço, a coordenação das cores e texturas. Todas as incontáveis criaturas que compõem o cosmos contam com algo particular. Nada é igual. No entanto, tudo está em perfeita harmonia. Até o ser mais simples contribui para um resultado extraordinário. Mas uma espécie recebeu atenção especial: o toque literal do autor em sua gênese. Suas mãos contornaram um projeto à sua imagem e semelhança. Em seguida, um sopro vital foi o arremate final. Missão Jeremias e Missão Abraão são projetos por meio dos quais jovens adventistas na região euroasiática estão levando pessoas a Cristo. Saiba mais sobre os jovens e as iniciativas da igreja para eles nesta parte do mundo. No verão de 2017, a Universidade Adventista de Zausk sediou o Congresso Juvenil Passe o Bastão, que contou com 1.350 participantes. O nome descreve o que está acontecendo na igreja atualmente. Mesmo em tempos difíceis de pandemia e conflito armado, os jovens e os desbravadores estão ansiosos para tomar a iniciativa e pregar sobre Cristo, servir as pessoas e a Deus com seus talentos, suas habilidades e seu tempo. Congressos semelhantes foram realizados em outras conferências locais. A divisão se juntou ao programa de jovens Um Ano de Serviço da Igreja Mundial, com 2 iniciativas locais, a Missão de Jeremias e a Missão
missão de Abraão. Com a flexibilização das restrições da Covid-19, os programas da missão Jeremias e da missão Abraão floresceram. Mais de 2.000 jovens já participaram do programa da missão Jeremias. Eles realizaram 200 programas evangelísticos que resultaram no batismo de 450 pessoas. 70 pessoas participaram da missão do programa Abraão, resultando em 10 programas evangelísticos e 35 batismos. No início de 2022, foi lançada uma iniciativa para jovens chamada 112. Nela, 12 pessoas participaram de serviços missionários por 40 dias em uma cidade. No início de 2022, foi lançada uma iniciativa para jovens chamada 112. Nela, 12 pessoas participaram de serviços missionários por 40 dias em uma cidade. A Igreja Adventista do Sétimo Dia na Jamaica, em colaboração com a Derrimon Trading Limited, DTL, iniciou uma parceria para combater a fome e ajudar necessitados em todo o país para distribuição em várias comunidades. O pastor Levi Johnson, presidente do Banco de Alimentos e secretário executivo da Igreja da Jamaica, disse que o objetivo é estabelecer uma parceria de longo prazo com a DTL, com planos de distribuir alimentos a cada 3 meses e, eventualmente, aumentar a frequência à medida que mais apoio for recebido. Distribuições adicionais foram feitas pela Northern Caribbean University e a Igreja para Surdos de Portmore, ambas operadas pela Igreja Adventista do Sétimo Dia. O financiamento para esta iniciativa vem de membros da igreja local, obreiros da igreja e doações consistentes de contribuintes locais e estrangeiros. Desde o seu lançamento em setembro de 2021, o Banco de Alimentos impactou positivamente mais de 100 mil vidas, fornecendo não apenas alimentos, mas também vales presente e dispositivos para pessoas com deficiência. O Banco de Alimentos, operado pela Igreja Adventista do Sétimo Dia na Jamaica, exemplifica o ministério compassivo de Jesus ao obter e distribuir alimentos para os necessitados em todo o país. Alcançar hindus, janistas e sikhs para Cristo no sul da África e na região do Oceano Índico é o desejo da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Os adventistas fazem isso por meio de programas e treinamentos específicos. A divisão sul-africana Oceano Índico, com mais de 4,3 milhões de membros batizados, é apaixonada pelo evangelismo, especialmente nas áreas de difícil alcance ou em nossos territórios chamados de Janela 1040. À medida que a igreja avança em seu plano estratégico, I Will Go, os líderes da CID não poupam esforços quando se trata do nosso plano estratégico e os indicadores-chave de desempenho. A CID colocou todas as mãos à obra na divulgação das boas novas de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, em um esforço para fortalecer e diversificar o alcance adventista nas grandes cidades em toda a janela 1040, entre os grupos de pessoas ricas e religiões não cristãs. A divisão sul-africana Oceano Índico está empregando todos os meios de comunicação para atingir esses irmãos e irmãs. Um evento foi criado pela Associação da África Austral e foi o local perfeito para essas iniciativas. Dezenas de delegados compareceram ao centro para a Conferência de Desenvolvimento de Liderança da Religião do Sul da Ásia, com o objetivo de equipar e capacitar nossos membros sobre como alcançar esses irmãos e irmãs das minorias que incluem o hinduísmo, o jainismo, o sikhismo, entre outros. Que os princípios aprendidos aqui ajude a ajudar os outros no trabalho do qual Deus te incumbiu. Aproveitando o Qatar esta semana, vamos em frente. Precisamos de mais jovens que se apresentem, não só como pioneiros da missão global, bem como professores bíblicos.
Com o tema Dia para Liderar, a Convenção de Liderança Híbrida também contou com a participação de muitos outros delegados de praticamente toda a nossa divisão. E que alegria os membros da igreja sentiram quando seus olhos se abriram sobre como desenvolver um relacionamento positivo com nossos irmãos e irmãs na janela 1040. Entre os delegados estavam representantes da Associação Geral, a liderança do CID e todos os nossos diretores da União responsáveis pela missão adventista. Por algum tempo, em nosso país, tivemos um fluxo de indianos chegando. Alguns são muçulmanos, outros são hindus, e não conseguimos entrar em contato com eles. É claro que nos sentamos, fizemos estratégias e planos. A Covid nos impediu. Agora que as portas estão abertas novamente, precisamos alcançá-los. Não sabíamos como fazer isso. Até que essa reunião aconteceu e foi um abrir de olhos para outros aspectos que nós não consideramos antes de nos aventurarmos a ir até eles. Portanto, desta vez, estamos um pouco mais esperançosos e mais cuidadosos, mais objetivos do que se não tivéssemos feito essa reunião aqui. Os líderes também reservaram um tempo para orar para os pioneiros e plantadores de igrejas no território do CID. Temos sido fundamentais na pavimentação de um caminho para preparar o terreno fértil para as novas almas. A divisão sul-africana Oceano Índico não está interessada apenas no mundo, mas sim em toda a vida espiritual desse grupo de pessoas, e a compreensão de sua música é outra maneira de levar o evangelho ao coração deles. Após o intervalo, vamos para a Ucrânia, onde 16 pessoas participaram de uma cerimônia batismal, firmando uma aliança com Deus. Acontecem coisas ao seu redor que você não consegue entender, não é mesmo? Muitas vezes não temos ideia do que Deus está fazendo, mas é justamente nesses momentos que devemos lembrar que Deus reina. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Por que Deus fez as zebras com listras? Talvez Deus, que ama a variedade e beleza, tenha criado as listras da zebra para trazer alegria ao mundo. Mas se tudo que foi criado deve ter um propósito, que propósito melhor poderia ter o Deus Criador, que é amor, do que trazer alegria à sua criação? Uma cerimônia batismal foi realizada em Pokrovsk, Ucrânia. Representantes de comunidades adventistas e pastores vieram de cidades vizinhas, incluindo Dobropilya, Druzhkivka e Rimsky, para testemunhar a decisão de 16 pessoas ao serem batizadas. Reuniões de estudo bíblico foram realizadas nessas comunidades e o que resultou na intensificação dos que desejavam ingressar na Igreja Adventista por meio do batismo. Cada batizado recebeu uma Bíblia como lembrete de que o cristão deve estudar a Palavra de Deus, que ensina os princípios de viver de acordo com a vontade de Deus na terra e preparar-se para a vida eterna. Apesar das dificuldades associadas ao conflito com a Rússia, as comunidades adventistas na Ucrânia têm realizado eventos evangelísticos que oferecem apoio psicológico e espiritual aos visitantes. O médico adventista Paul Kostas foi agraciado com a distinção de cidadão honorário de Buzău, Romênia, no salão de festas da cidade. A Prefeitura de Buzău tem um projeto mensal para promover uma personalidade marcante que será um exemplo de desempenho para os jovens. Esta é a primeira distinção para um cidadão adventista de Buzău. Paul Kostas é médico e fundador do grupo MedInvest. Ele construiu e dirige uma clínica e hospital com a esposa Gabriela Kostas. Durante a cerimônia de premiação, o Dr. Paul apresentou parte da filosofia de vida que fundamenta o sucesso pessoal.
Ele disse, entre aspas, o chamado à excelência em tudo o que fazemos é conforme ensina a Bíblia e os inspirados conselhos de estilo de vida da autora Ellen G. White. Fecha aspas. A Adventist Mission apresenta uma canção original chamada Our Prayer, Nossa Oração, escrita por Nicholas Zork. A canção interpretada por Susan Zork é uma oração pedindo a Deus que inspire nossos sentidos para compartilhar esperança com o mundo necessitado. Vamos assistir ao vídeo. Lord, open up our eyes. Let there be no disguise of the pain we see. Lord, open up our hearts to not ignore the cries of the world in need, and open up our ears so we can hear your call to share the hope you freely gave, and open up the path so we will have no fear as we go out to reach the world you long to save. Lord, open up our eyes. Let there be no disguise of the pain we see. Lord, open up our hearts to not ignore the cries of the world in need, and open up our ears so we can hear your call to share the hope you freely gave, and open up the path so we will have no fear as we go out to reach the world you long to save. As we go out to reach the world you long. Para ver mais histórias de missões e curiosidades do movimento adventista ao longo dos anos, confira a página dos arquivos adventistas, Adventist Archives, em inglês, no YouTube com David Trim. Acesse o segmento This Week in Adventist History. Bem, estas foram as notícias da NN. Acesse o canal mundial da Igreja Adventista do Sétimo Dia no YouTube, inscreva-se, desfrute e compartilhe os excelentes conteúdos postados constantemente ali. Antes de nos despedirmos, eu quero que você conheça boas notícias do livro de Hebreus, capítulo 13, verso 6. O texto diz: assim, afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio e não temerei. O que é que alguém pode me fazer? Visite o nosso canal no YouTube, o nosso site oficial de notícias adventist.news/pt. Se Deus quiser, nos encontramos na próxima semana com mais notícias de fé, amor e esperança. Que Deus abençoe você e sua família e um forte abraço.